Olá, eu sou o Thales! O episódio começa com os Vingadores começando uma nova espécie de treinamento lá na torre deles. O Gavião Arqueiro é quem começa a arremessar diversas bolas em direção aos participantes do grupo. Eles têm que desviar de todas as suas tentativas. E o Hulk é o primeiro a ser acertado, ele nem tentou. Os outros ainda tentam, só que o Gavião Arqueiro nunca erra, não importa se ele está efetuando disparos ou arremessando alguma coisa. O Falcão leva uma bolada bem na cara e o Capitão América está prestes a se defender com seu escudo, só que Tony Stark estourou a bola com um pequeno míssil e o que sobrou dela tocou a perna do Steve Rogers e ele também foi eliminado. Gavião Arqueiro está extremamente animado porque ele conseguiu tirar todos dessa sessão de treinamento, só que o Falcão pergunta qual é o sentido de tudo isso. Capitão América entra nessa conversa para falar que esse realmente não foi o melhor treinamento que Tony Stark já inventou. O próprio Homem de Ferro então tem que explicar que esse exercício não é para treinamento de time, e sim para entender como eles podem perder. Quando a Cabal subtraiu seu sistema de previsão de combates, o Homem de Ferro teve que criar um ainda melhor. Tudo nesse programa é novo, algoritmo, informações, vídeos, isso é para poder dar a vantagem para eles. O caminho para todas as vitórias será previsto antes mesmo de acontecer. Esse é o novo sistema de probabilidades Stark. Capitão América, entretanto, diz que não existe vitória certa no combate e o Homem de Ferro está esquecendo do fator humano. Só que pro Tony Stark o fator humano é insignificante, pelo menos do ponto de vista estatístico. Capitão América então pede para tentar de novo, pois ele agora pode ter uma surpresa. Agora as bolas que o Gavião Arqueiro arremessa são completamente diferentes, elas até mesmo efetuam disparos. Com a ajuda do Hulk, o Capitão América tenta improvisar alguma coisa completamente diferente, mas Tony Stark simplesmente manda o Gavião arremessar uma bola no pé do Capitão América e ele já escorrega. Nenhum dos Vingadores conseguiu fazer nada. E Tony Stark finaliza dizendo que seu sistema é perfeito, não existem mais surpresas. Só que abruptamente, alguma coisa invade aquele local em alta velocidade e sai dali com o Hulk. Tony analisa as imagens e descobre que foi o super poderoso alienígena Hyperion. Para sua defesa, o Homem de Ferro fala que o sistema ainda não estava ativado. Hyperion levou o Hulk até o rio ali perto e todos os Vingadores foram até lá. No caminho, Tony mandou o Jarvis trancar a torre e ficar de olho para ver se a Cabal iria aparecer. Agora, depois de ativar o sistema novo, eles partem para a batalha. Junto do Thor, Homem de Ferro tira alguns navios daquele rio e Jarvis fala que não tem nenhuma presença da Cabal perto da torre. Tony diz que isso deve ser algum tipo de distração e começa a escanear ao redor deles. Capitão América quer que o Thor comece a atacar alguma parte do rio, mas Tony Stark o impede, dizendo que seu sistema detectou 85% de probabilidade do Atuma estar esperando com uma arapuca. E seu sistema realmente estava certo, a Atuma estava lá embaixo. Tony pediu pro Falcão criar um turbilhão com seu equipamento para remover a água do local e eles encontraram a Atuma e seus homens. Graças a isso, eles começaram o ataque e conseguiram derrubar o Atuma. O rei de Atlântida só pôde avisar ao Caveira que o plano não estava dando certo e logo o próprio Hyperion apareceu, estava entrando no cacete pro Hulk. Thor o acertou com uma forte pancada e ele foi parar lá longe, sendo acertado também pelo Gavião Arqueiro. Hulk, entretanto, ainda não acabou e partiu para cima do Hyperion, só que o super alienígena utilizou sua visão de calor no braço do Hulk, que sentiu muita dor e acabou perdendo. Hyperion queria continuar na batalha, mas o Caveira Vermelha o avisou que ele tinha 83% de chances de perder e o mandou sair dali imediatamente. Depois da batalha, Capitão América ainda duvida dos números do Tony Stark, pois o Hulk está ali passando mal e o próprio Homem de Ferro vem para levá-lo até a Torre dos Vingadores. Hyperion voltou até o submarino do Caveira e recebeu os parabéns. Tudo foi de acordo com o plano. A primeira peça do dominó caiu. Vemos então que uma pequena aranha robótica estava descendo pela capa do Thor lá na Torre dos Vingadores. Enquanto isso, Tony Stark falava para todos que 2 minutos antes do Hyperion atacá-los, uma anomalia cósmica surgiu em um certo vale. Durou apenas alguns segundos, mas os níveis de energia foram extremamente altos. Tão altos que eles só viram isso uma vez antes, no Tesseract. Ou seja, parece que a Cabal atacou os Vingadores para distraí-los desse fato. Capitão América insiste em dizer que não foi apenas uma distração, eles fizeram algo terrível com o Hulk. E o Thor complementa dizendo que eles não podem subestimar o Caveira Vermelha. Só que Tony está muito metido com seu novo sistema. O que quer que seja que a Cabal esteja planejando, seus números e estatísticas irão dar conta do problema. Segundo o Capitão América, mesmo sendo o homem mais inteligente do continente, ainda existem mais coisas
coisas do que apenas probabilidades. Nesse momento, Jarvis detectou a formação de energia cósmica e Tony o mandou pegar essas coordenadas imediatamente. Do nada, tudo começou a tremer. Era o submarino voador do Caveira Vermelha. Ele estava ali perto e saiu fugido. A Viúva Negra desconfiou disso, pois pareceu muito conveniente, e logo percebeu aquela aranha robótica subtraindo os dados dos computadores. Como eles já sabem a localização do Tesseract, os Vingadores têm que ir correndo. O Falcão fala que é mais rápido do que o jato e poderia ir na frente para chegar até o Tesseract, só que o Tony não deixa, pois as probabilidades dele conseguir sucesso são baixas. O Falcão só pode dizer que parece que o Tony Stark está um pouco obcecado demais com sua nova invenção. Homem de Ferro fala que os Vingadores têm passado dificuldades, pois o Caveira subtraiu o sistema antigo dele e por isso ele teve que criar um novo. Não pode permitir que erros sejam cometidos de novo. Só que o Capitão América fala que todo líder erra às vezes, ele tem que aceitar isso. Os dois são interrompidos pelo Falcão, que viu o Super Adaptoide na frente deles. O ataque começou imediatamente e com suas asas, o Super Adaptoide partiu o jato dos Vingadores ao meio e o Hulk teve que segurar as duas metades junto com o Thor. Tony mandou o Falcão sair da nave e ir atrás do Tesseract. Thor também tem que sair para lidar com o Hyperion, mas se ele fizer isso, o jato irá partir ao meio. Tony Stark já tem um plano para isso. O Hulk irá saltar com os Vingadores no colo. Ao mesmo tempo, MODOK estava preocupado e o Caveira disse que não tem nada para se preocupar. Essa situação é apenas um jogo de xadrez super poderoso. A melhor tática sairá vencedora. Thor invadiu o submarino voador com o Hyperion e logo chegou o Hulk com os outros Vingadores. Caveira Vermelha falou que desse jeito eles vão destruir a todos e teve que mandar o MODOK utilizar o Super Adaptoide para impedir que o submarino voador caísse. Os Vingadores continuaram no ataque, enquanto o Falcão procurava pelo Tesseract, mas foi surpreendido por uma nuvem de morcegos e logo o próprio Drácula à sua frente. O submarino foi colocado no chão e o Caveira partiu pro ataque. Hulk, ainda machucado, consegue combater o Atuma, enquanto o Thor lida com o Hyperion. A batalha entre os dois é impressionante, e enquanto isso, MODOK batalhava contra a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Tony Stark estava atrás do Super Adaptoide e percebia que os super vilões estavam planejando uma armadilha para cima deles. Capitão América não queria ouvi-lo, pois ele só está escutando os números, até que de repente os números se tornam verdade. O Caveira tinha um plano, os super vilões se teleportam de lugar, cada um tem um novo oponente agora. A Atuma foi para cima do Capitão, Super Adaptoide para cima do Falcão, e Hyperion foi para cima do Hulk e conseguiu acertá-lo ainda mais com sua visão de calor. Dentro do submarino, Drácula foi para cima do Gavião e da Viúva. Thor tentou destruir o MODOK, mas seus raios apenas energizaram os equipamentos do MODOK, que o atingiu de volta. Tony Stark estava perseguindo o Caveira Vermelha e conseguiu descer o cacete nele, o fazendo cair. Ele então se aproximou, dizendo que o grande plano do Caveira era uma porcaria, e dizendo que não se importa se o Caveira pegue o Tesseract ou não, Tony começa a destruir a armadura dele. Graças ao seu novo sistema, que disse que existia 99% de chances do Caveira querer partir para cima dele pessoalmente. Tony então destrói a fonte de energia do Caveira e diz para ele não se preocupar, sua armadura tem energia suficiente para mantê-lo vivo até a SHIELD chegar e prendê-lo. Tony termina dizendo que o Caveira nunca teve chances, pois os números não mentem. Ele sai dali, mas vemos que o Caveira ficou feliz. Os outros Vingadores estavam entrando no cacete e o Capitão está extremamente preocupado. Tony foi até a localização do Tesseract, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele então percebeu algo terrível. O Caveira Vermelha não subtraiu as coordenadas do Tesseract. Ele, na verdade, mudou essas coordenadas no computador dos Vingadores. Tony está olhando no lugar errado. Tony manda os Vingadores pararem de combater quem eles estão combatendo e partirem para cima do Caveira, mas já era. O próprio Caveira fala que eles não podem, pois não conseguiriam. Todos estão entrando na pancada para seus adversários. Até mesmo Thor foi derrotado pelo MODOK e em seguida o Hulk entrou na pancada para o Hyperion. Para piorar ainda mais a situação, Tony Stark fica em choque ao ver o Caveira com o Tesseract na mão. Ele se tornou o Caveira Cósmica e os ataques de Tony não fazem efeito contra ele. O Homem de Ferro foi derrotado por um simples ataque. Caveira se aproxima e pergunta o que os números do Tony estão dizendo agora, e Stark só pode admitir que os Vingadores não têm como vencer. O Caveira se aproxima e fala que um gênio de verdade manipula suas chances e não deixa que elas o manipulem. Tony Stark estava certo, o Caveira não podia
podia vencer, pelo menos não sem o Tesseract. Por causa disso, ele permitiu que Tony seguisse seus números até uma conclusão lógica, apenas 2 quilômetros de distância. Uma simples mudança de local acabou com todo o planejamento do Tony Stark. Enquanto ele dizia isso, Hyperion trazia o corpo do Hulk desmaiado. A Tuma trouxe o Capitão América, Super Adaptoide o Falcão e Drácula trouxe o Gavião Arqueiro e a Viúva. Tony não pode acreditar no que está acontecendo e Caveira diz que já aconteceu. Drácula, entretanto, o interrompe dizendo que eles têm que eliminar os Vingadores agora. Só que antes de fazer isso, o Caveira começa a passar mal. Ele não está aguentando a energia do Tesseract. MODOK diz que a energia está instável. Para poder ficar com ela, eles têm que contê-la. Se o Caveira continuar atacando, vai arriscar tudo por causa de vingança. Hyperion, entretanto, fala que se ele deixar os Vingadores vivos agora, irão voltar para tentar derrotá-los, pois eles apenas foram derrotados, não foram tirados de batalha. Caveira então fala para Tony que aprendeu uma lição muito melhor do que o frágil ego dele permitiu que ele mesmo aprendesse. É melhor criar as chances do que jogar com elas. O Caveira então efetua o disparo de 2 mísseis. Um vai para Los Angeles e outro para Las Vegas. Os Vingadores terão que escolher se seguem a Cabal ou se salvam as cidades. É lógico que o Caveira consegue fugir e agora Tony não sabe o que fazer. Segundo seus números, não tem como eles resgatarem os 2 mísseis. Capitão América, entretanto, não desiste. Ele monta os times, um para ir para cada míssil. Tony não está esperançoso, pois foi ele mesmo que projetou aqueles mísseis e eles são indestrutíveis. Mesmo assim, os Vingadores não vão desistir. Capitão América pede para o Hulk arremessá-lo em direção a um desses mísseis e, utilizando seu escudo e um ataque do Falcão, ele consegue destruí-lo e aguentar a pancada graças ao Vibranium. Agora sobrou apenas um míssil. Tony tenta atingi-lo com uma descarga de energia, mas não consegue, pois o míssil é inteligente e desvia. Thor também não consegue acertá-lo com seus raios, mas o Gavião Arqueiro garante que consegue acertar o míssil com a luva do Homem de Ferro. Tony Stark então passa para ele e os dois combinam uma trajetória. Tony pede pro Thor carregar sua armadura com os raios e depois efetua um disparo ao mesmo tempo que o Gavião Arqueiro. O míssil desvia de um, mas não consegue desviar do outro e acaba sendo destruído. De volta à Torre dos Vingadores, Tony Stark está inconformado. Ele quer melhorar suas previsões para poder combater a Cabal de qualquer maneira, senão eles vão perder da próxima vez também. Obrigado por assistir, até o próximo!